Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa. Como vocês podem relembrar, na aula passada, interação no WhatsApp, nós começamos a falar sobre concordância de verbos impessoais, certo? Eu reconheço que no início pode dar um nozinho, tipo assim, mas estou aprendendo sobre concordância verbal, né? Sempre sei que se refere a um sujeito, a um tempo verbal, e aí agora vem esse verbo impessoal, né? Dá um nozinho, mas não precisam preocupar, ficar apavorado achando que é um bicho de sete cabeças, porque não é, tá? É bem tranquilo, porque esses verbos impessoais não são todos, tá? Então a gente tem que entender que dentre tantos, né, todos os verbos da língua portuguesa, não são todos que podemos fazer essa concordância de forma impessoal. Há somente alguns verbos específicos que têm essa concordância impessoal, tá? Então a gente vai entender isso e também vai falar um pouquinho do verbo ser e também do uso do a e a. No caso, são palavras homófonas, né? Que tem o mesmo som, só que grafia diferente, que no caso é o HA acentuado e o A, né? Quando, como usar. A gente também vai ver rapidinho lá que eu vou dar dica para vocês não errarem mais nesse emprego dessas duas palavrinhas, tá bom? Então vamos lá, concordância dos verbos impessoais e do verbo ser. Deixa eu colocar meu ponteiro. Então vamos lá. Então, né, esses verbos impessoais, o que são a ser, como que são empregados, né? Olha, verbos impessoais, eles vão ser empregados, meninos, sempre na terceira pessoa do singular. Relembrando, quais são a terceira pessoa do singular? Quais são? Pode ser ele ou ela, não é? No singular. Então, essas são a terceira pessoa. Então, os verbos impessoais, eles vão ser sempre empregados nessa terceira pessoa do singular, independentemente se o predicado da frase, o restante da frase, do enunciado, né, se referir também a plural, independente de como ele seja construído, tá bom? Então, olha só. Os verbos impessoais são aqueles que não fazem referência a um sujeito, né? Então, esse verbo, quando ele estiver empregado na frase, ele não vai estar se referindo, ele te indicando exatamente, né, a que sujeito ele está se referindo, como nós aprendemos na concordância verbal nas aulas anteriores, né? Que sempre o verbo nos dá a pista, né, nos indica mesmo de forma direta qual é esse sujeito que ele está se referindo. Nós estudamos sobre isso. Nós até falamos, né, eu pincelei lá um pouco para vocês sobre aquelas orações lá sem sujeito, né, aquelas orações que tinham verbos impessoais. E nessa aula eu vou deixar mais claro aqui para vocês como que funciona. Então, esses verbos impessoais, eles vão se manifestar nessas orações sem sujeito e eles se manifestam conforme a gramática normativa na terceira pessoa do singular. É o que eu acabei de dizer. Então tenham isso em mente, tá? Os verbos impessoais, eles não vão fazer referência ao sujeito, eles estarão em orações, né, sem sujeito e vão estar sempre, né, aí manifestadas, né, conforme a terceira pessoa do singular, tá? Nossa, professora, mas ainda está um pouco escuro. Calma, que quando nós vemos em quais tipos de verbos eles se referem, né, são esses verbos pessoais, vocês vão entender, porque vocês já usam, tá? Vocês já usam no dia a dia, no escrever, no falar, só que vocês não têm noção de que é um verbo impessoal. É somente isso. Quando vocês souberem quais são esses verbos, vai ficar tudo claro. Então, para começar, nós temos, né, na língua portuguesa, verbos que denotam fenômenos da natureza. Não só na língua portuguesa, né, mas em qualquer língua, nós teremos verbos que vão denotar fenômenos da natureza. Quais são esses fenômenos da natureza, professora? Ora, nevar, chover, amanhecer, nevar, escurecer, fazer e estar, né, frio ou calor, certo? Verbos que vão denotar temperatura, clima, partes do dia, certo? São verbos, né, que denotam fenômenos da natureza, ok? Aqui tem alguns exemplos deles. Então, sabendo disso, nós teremos a ciência de agora em diante que esses verbos que denotam fenômenos da natureza são verbos impessoais. Tá bom? Olha aqui os exemplos. Choveu ontem à noite, certo? Nós então temos aqui a parte do dia e a ação, né? Qual foi o fenômeno da natureza? O que ocorreu ontem à noite? Choveu.
certo? Esse aqui é um exemplo de fenômeno da natureza, é um exemplo de verbo impessoal, tá bom? Simples assim. Viram que ele não está se referindo diretamente a um sujeito aqui na frase, certo? A gente sabe da ocorrência, né, do que ocorreu. E aqui ele já começa, né, em sua impessoalidade. Relampejou e trovejou muito forte. Nós sabemos, né, sobre a ação que aconteceu e a forma que aconteceu, né, muito forte. Ok. Então nós vemos aqui também mais exemplo de aqui, né, dois verbos impessoais, relampejou e trovejou. Então vocês observaram? Ele não está se referindo a um sujeito em si diretamente e ele está empregado na terceira pessoa do singular. Pronto. E é um verbo, né, um fenômeno da natureza, um verbo que denota o fenômeno da natureza. Esse é um exemplo. Então, voltando, nós sabemos o que é os verbos impessoais, como eles ocorrem. E a primeira, né, o primeiro exemplo pra gente, a primeira informação que fica para nós é que os verbos que denotam fenômenos da natureza, como nevar, chover, amanhecer, nevar, escurecer, fazer frio, fazer calor, estar frio, estar calor, né, são verbos impessoais. Então, sempre que você for falar, escrever, né, empregar esses verbos, você empregará dessa maneira, tá bom? Porque são verbos impessoais. Temos também, né, além dos verbos que denotam fenômenos da natureza, nós temos o verbo haver, certo? Esse verbo haver, no caso, ele será empregado de forma impessoal quando ele ter o sentido de existir ou acontecer, tá bom? Exemplo, há 3 casas na rua. Observem que quando você lê, quando você escuta a norma culta, né, você escuta, há 3 casas na rua. Aí você observa, né, que o verbo aqui ele está de forma singular, embora se refira a mais de uma casa. No caso da nossa frase, né, 3 casas, então no plural. Como eu disse para vocês, né, esses verbos impessoais eles vão estar ali empregados na terceira pessoa do singular, independentemente, né, do enunciado em que se inserem. Então, nós temos aqui dessa forma, a norma culta, tá bom? Há 3 casas na rua. Não tem como eu falar 3 casas na rua, né? Não dá, certo? É um verbo impessoal. Aqui, nesse caso, tem o sentido de existir, né? Por exemplo, você falar, existe 3 casas na rua, existem 3 casas na rua. Né? Tem o mesmo sentido, só que eu empreguei o verbo haver. Né? No caso, ele aqui é empregado como um verbo impessoal e fica construído dessa maneira, tá bom? Houve 4 sessões da peça no fim de semana. Houve. Aqui já tem o sentido de acontecimento, tá? De acontecer. Por exemplo, aconteceu 4 sessões da peça no fim de semana. Né? Você está dizendo para o seu amigo. Aconteceram 4 sessões da peça no fim de semana. Tem o sentido de acontecer, não é? Quando você emprega o verbo haver, né, que tem esse sentido, você emprega dessa maneira. O verbo impessoal, terceira pessoa do singular, né? E que está aqui concordando independentemente do enunciado, né, que está se inserido. Como foi para vocês, né? Tá no plural, tá? Temos também, né, que nós vimos o verbo haver com o sentido de existir e acontecer, não é? Agora nós podemos ver os verbos haver, fazer, estar e ir, que indicam tempo, tá? Agora são esses verbos indicando o tempo. Exemplo, eu visitei essa cidade há 3 anos. Nós podemos ver que o a aqui é um verbo que está indicando um tempo decorrido, né? Já passou. Então, eu visitei, né? Visitei essa cidade há 3 anos. Então, nós temos aqui também a ocorrência do verbo impessoal. Diferente, né? Olha aqui, visitei, nós podemos já ter a noção de que ele está se referindo, mesmo que não esteja aqui explícito, o eu, né? Eu visitei essa cidade há 3 anos. Então, a diferença de um verbo impessoal para um verbo, né, que sim, ele se refere, mesmo que não esteja aqui explícito, aqui ele é pessoal, né? Mesmo não estando escrito eu, né, eu aqui, nós sabemos que está se referindo à primeira pessoa. Então, notaram a diferença? Faz 3 anos que visitei essa cidade, tá? Também aqui é um verbo, né, o verbo fazer, que vai indicar tempo pra gente. Está quente aqui também, né, em verbos, né, o verbo estar, que também indica um tempo. No caso aqui, né,
de fazer, de indicar, né, um clima, está quente aqui. Já vai para 3 anos que estive nessa cidade, também é um exemplo, tá bom? E, enfim, são esses, tá? Então, sempre que houver, né, verbos impessoais, haver, fazer, estar, ir, que indique tempo, o verbo haver com o sentido de existir, acontecer, e verbos que denotem fenômenos da natureza, certo? Tem a noção de que sim, eles são empregados assim, na terceira pessoa do singular, porque são verbos impessoais, tá bom? E também temos a concordância do verbo ser. Agora vamos falar, né, sobre o verbo ser, que também é tranquilo, tá? Então nós já entendemos lá a ocorrência dos verbos impessoais e agora vamos ver aqui diretamente do verbo ser. Olha só, o verbo ser, quando se refere a tempo, data, hora, distância, fenômenos atmosféricos, ele vai concordar com o numeral que exerce a função de predicativo na frase. E olha só, meninos, nós já falamos sobre isso lá na concordância verbal, tá? Aqui, de certa forma, eu estou até reforçando com vocês, certo? Olha só, o verbo ser, é porque lá já nós estudamos assim, a gente sabe, né, que em muitos casos concorda com o numeral e tal, tal. O negócio é que lá não é, vamos dizer, não explicitamos, né, em especial o verbo ser. Então, olha só, o verbo ser pode concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito, ou seja, né, com o restante da frase ali em que esse sujeito aparece. Entre os fatores que determinam a concordância estão os casos em que o sujeito ou o predicativo são. Então, olha só, nós vamos então ter a concordância desse verbo ser. Quando o nome de pessoa ou pronome pessoal, né, quando esse verbo concordar com a pessoa gramatical. Então, olha só, aqui o verbo ser, nessa ocorrência da frase, ficou no singular, certo? Mas foi, professor? A gente sabe, então, que foi o quê? Está no pretérito imperfeito, né? A gente sabe que o ser aqui, né, é um verbo irregular. Então, conforme a modificação de tempo em modo verbal, ele mudou a grafia, né? A gente já sabe disso. Então, olha só, Marcos foi às piadas da família. Fica estranho, não é? Mas a nossa concordância do verbo ser, né? Aqui está ele, né? O verbo foi, que está no passado. Aqui o verbo, né? Ele concordou com a pessoa gramatical, que no caso é Marcos. Se fosse um pronome pessoal também, né? Ele foi às piadas da família, né? Se fosse empregado também. Então, o verbo ser, né? Em que você emprega uma frase com o verbo ser, você opta em concordar com a pessoa gramatical. No caso aqui, é só uma pessoa, não é? Então, normalmente, no singular. Então, Marcos foi. Ele foi o quê? As piadas da família, tá? Uma concordância do verbo ser dessa forma. No nome de coisa, né? Nome de coisa que eu coloquei nome de objeto e tal, né? Que se refere ao objeto, a alguma coisa. Nesse caso, o verbo concorda preferencialmente com o que estiver no plural. Então, aqui já muda. Vocês notaram a diferença? Nós vimos que aqui o verbo ser, né, quando ele se refere a um pronome pessoal ou o nome de uma pessoa, né, ele vai ficar aqui no plural, certo? Ou no plural, no singular, desculpe. No singular, né, no caso aqui uma pessoa, Ana, João, Maria, Fátima, né, foi as piadas da família. Então aqui o ser, né, o verbo ser, ele concordou com a pessoa gramatical, tá? Se fosse no plural também, concordaria também, então ficaria tudo no plural, certo? Agora, quando é nome de coisa, né, nome de sujeito que se refere a objetos, tá? Sujeito não, que se refere a coisas e objetos, é preferencialmente que esse verbo, né, o verbo ser, concorde com o que esteja no plural. Aí o exemplo aqui, os programas de TV são a minha perdição. Tá? Gente, é só um exemplo, eu não gosto. Os programas de TV são a minha perdição. Tá? Então aqui, né, o verbo ser, são, está concordando com os programas. Tá bom? Fica assim. Concordância do verbo ser para dia ou data. Né? Dia e data. No caso, então, como que fica, né, meninos? Esse ser aí, quando você vai informar data para alguém, por exemplo. Alguns falam, nossa, ele disse que hoje é dia 25, tá errado. Não, não é isso. A gente tem que entender como que está ocorrendo essa concordância,
tá? Porque é permitido essas 3 formas, olha só. Se eu disser, hoje é dia 25 de dezembro, o verbo ser, né, que aqui está no singular, o que ele me fala? Que eu estou concordando, o meu verbo está concordando com a palavra dia, tá? Com o sentido de dia. Então, é uma ocorrência correta, tá bom? Hoje é dia 25 de dezembro. Se eu disser, hoje são 25 de dezembro, explicitamente aqui, né, o verbo ser, ele vai estar empregado no plural. Por quê? Porque ele está concordando com o numeral, ou seja, não são somente um dia do mês de dezembro, são 25 dias, né? Então, está concordando aqui, tá? Então, se você for informar o dia, a data para alguém, for escrever, tem essas opções, tá bom? Porque você pode estar tanto, o seu verbo ser, né? Pode estar tanto concordando com a palavra dia ou com o numeral da data, tá bom? Hoje é 25 de dezembro. No caso aqui, o verbo ser, né, está no singular, ele concorda com a ideia de dia, tá? Hoje é 25 de dezembro. Todo mundo vai entender que você está se referindo ao dia 25 de dezembro, tá? E também temos a concordância do verbo ser para horas e indicação de distância. Olha só. Como impessoal na indicação de horas de distância, o verbo ser concorda com o numeral, tá? Então, olha só, o exemplo, é 1 hora, são 3 da manhã, daqui até a padaria são 2 quarteirões. Isso aqui é tranquilo, né? Então, esse que vocês já empregam sempre, normalmente nem na fala, que a gente também deixa de concordar um pouco, mas é isso, né? A concordância do verbo ser, né? Quando você indica horas e distância, né? Ele vai estar aí concordando sempre com o numeral, tá? Então, aqui é 1 hora, está no singular, né? Então, o verbo ser está no singular. São 3 da manhã, mais de 1 hora, está no plural. Então, nosso verbo também fica no plural, tá? Daqui até a padaria são 2 quarteirões. Aqui estamos indicando distância, né? Não é somente um quarteirão, são 2 quarteirões. Está no plural. Então, o nosso verbo também vai ficar aqui no plural, tá? Tranquilo, não é? E, enfim, aqui eu deixei para vocês, tá? O uso do H e A, tá? Mas eu digo que eu já falei isso aqui nas aulas de língua portuguesa, eu lembro, porque ocorre de ter muito esse deslize, principalmente na escrita. Nas redações eu vejo muito isso. Então, não vamos errar, tá? Vou explicar mais uma vez. Quando vai se usar H e A e quando se usa A, tá? Então, olha só. H e A acentuado, tá? Nós temos que saber que é conjugação de verbo haver, tá? Então, olha só. Conjugando o verbo haver, quando ele for impessoal, né? Nós vamos ter, né, o significado de existir, né? Sentido de ter, né? Ou também pode ser no caso de tempo decorrido, que é fazer. Isso você já sabe, o negócio é quando vai empregar. Então, é somente nós fazemos a substituição para você saber se você vai empregar H, A ou A, tá? Então, olha só. Se você substituir o verbo H, né, o verbo A, por um dos verbos citados acima, né, que tem sentido de existir, tem sentido de ter, tem sentido de fazer, né? Se você substituir, né, na sua frase e não alterar o sentido, você sabe a forma correta de colocá-lo, né? Que normalmente vai ser HA. Olha o exemplo. A professora disse que há alta probabilidade de eu reprovar caso falte mais aulas. Então, eu empreguei aqui HA. Aí, por exemplo, você vai escrever essa frase, você não sabe se usa HA ou A. Então, você faz a substituição. Como eu disse, sempre substitua por existir, fazer, ter, tá? Então, olha só. A professora disse que existe alta probabilidade de eu reprovar caso falte mais aulas. Então, você viu que você substituiu por outro verbo e não alterou o sentido? Então, sim, né? Tem o sentido de existir, nós empregamos HA. Outro exemplo. Há vários pincéis do armário da sala de arte. Meu Deus, é HA, é A. Então, vamos substituir por ter, né? Então, se você coloca, tem vários pincéis no armário da sala de arte, né? No sentido de ter. Então, se também não alterou o sentido, é a mensagem que você quer passar? HA, tá bom? Que é conjugação do verbo haver, que tem o sentido de ter. Não nos vemos há muitos anos.
certo? Esse aqui, né, quando é decorrência de tempo, costuma, né, confundir muito se é HA ou se é A. Então, façam a substituição. Não nos vemos faz muitos anos, certo? Então, se você substituiu por fazer, né, pelo verbo fazer, não teve alteração no sentido, então você emprega HA, tá? Não nos vemos há muitos anos. E quando vamos usar aí, né, o A? A gente tem que ter a noção, né? Desde do ensino fundamental, vocês vêm estudando as classes gramaticais. Então, assim, vocês sabem que uma palavra, né, uma palavrinha da língua portuguesa, ela pode pertencer a várias classes gramaticais. Vocês sabem disso, né? Por exemplo, o A, ele pode ser um artigo definido, né? No caso, A, artigo definido no singular. Quando você quer se referir a um substantivo, no caso um substantivo feminino, né, nós estudamos isso nos artigos. Também temos, né, o A, que pode ser no sentido de preposição, né? Qual que é a preposição? Quando você quer conectar uma palavra com a outra em uma frase, não é para ter sentido, né, para estabelecer conexão, relação, né, de dependência nas frases, então você usa o A, né, e assim vai por diante. Muitas palavras, né, pertencem mais de uma classe gramatical. É o caso do A. Então é só você saber, né, você tem que saber, né, a existência dessa palavrinha nas suas diversas classes gramaticais para você conseguir empregá-lo. Olha só, quando não há sentido de existir ou de tempo passado, use a palavra A, né? Então nós aprendemos aqui como fazer substituição de fazer, ter, existir, né? Nós sabemos disso. Nós já sabemos a conjugação do verbo haver. Se no caso, né, não tiver todos esses sentidos, provavelmente vai ser o A, tá? Então, olha só, tive aulas de revisão com a professora. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, que as palavras da língua portuguesa pertencem, né, a mais de uma classe gramatical, podem pertencer a mais de uma classe gramatical, é o caso do A, aqui ele é empregado como artigo, tá bom? Tive aulas de revisão com a professora. No caso aqui, eu estou me referindo a um substantivo feminino. Então, eu vou usar o artigo definido, né, no singular. Então, tive aula de revisão com a professora. Não tem nada de HA aqui, pelo amor de Deus. Eu disse a ela que estava preparado para a prova. No caso aqui, nós estamos ligando as frases. Né? Eu disse a quem, né? Então, eu vou ligar com o restante da frase. Né? Então, a ela aqui, né, o A está sendo empregado aqui como uma preposição. Daqui a pouco farei a prova, aqui também, né? Eu estou ligando as frases, mas também de uma forma, uma locução adverbial, né? Aqui de tempo, daqui a pouco. Tá? Daqui a pouco farei a prova. Então, também não tem por que eu empregar HA, tá? E aqui, por último, a diquinha, né? Você sempre tem ideia de passado e de futuro. Nós vimos que o HA, ele costuma, né, nos dar o sentido, né, tá presente em sentido de tempo decorrido, de tempo passado. E já o A, ele pode, né, nos dar a indicação de tempo presente, né, de tempo também futuro. Então, olha só, nós saímos do colégio há 10 minutos. Então, faz 10 minutos, né, lá o sentido lá de fazer, né, de tempo decorrido. Então, faz 10 minutos que eu saí do colégio. Então, eu emprego HA e também se refere ao quê? A tempo passado. Então, logicamente, HA. Nós vamos chegar ao colégio daqui a 10 minutos. Olha só, aqui nós temos, então, indicação de tempo futuro, né? Vai ser, né, daqui a 10 minutos. Então, nada de tempo decorrido, né? Nada de indicação de HA. E sim, somente do artigo definido, né, no singular aqui, tá? Tempo futuro. Nós vamos chegar ao colégio daqui a 10 minutos. É isso, meninos. Espero que tenha ficado claro. Vocês viram que é somente saber detectar esses verbos para você empregá-los de forma correta, né? Que é a forma impessoal dos verbos. Então, haver e o verbo ser, né? Ele tem essa ocorrência de verbos impessoais. E também dei de dicas aqui o uso de HA e A. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no WhatsApp, tá bom?